Olá, pessoal. Se você está chegando aqui agora, nesse canal a gente fala sobre educação e recursos humanos. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto extremamente importante para os professores, que é a questão do relacionamento entre professores e alunos. Esse vídeo faz parte da websérie sobre o livro Didática Geral, esse livro que está aqui. Eu já fiz o vídeo sobre o capítulo 1, depois você dá uma buscada aqui no canal, eu vou deixar o card linkando também ao vídeo. Também fiz sobre o capítulo 2, vou deixar o card aqui linkando ao vídeo. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3, que trata da questão da relação entre professores e alunos. Eu fiz uma breve apresentação, porque eu acho que facilita a compreensão dos assuntos que eu vou falar, serve de roteiro também para me guiar e para você poder acompanhar. Então eu vou compartilhar aqui com você rapidamente essa apresentação, e a gente segue falando sobre o assunto. Vamos lá? Então, como eu disse, esse é o capítulo 3 do livro Didática Geral, que fala sobre relação entre professor e aluno. E, sem mais delongas, vamos em frente. Queria começar trazendo uma reflexão, que é: qual a importância do vínculo entre professores e alunos? Eu sou e sempre fui muito contra aquele discurso de que professor é arte, o professor é uma pessoa que nasce com um dom especial. Para mim, professor é uma profissão como qualquer outra, a gente aprende a ensinar, a gente aprende o conteúdo e, de preferência, com alguma frequência, a gente vai se atualizando e se recapacitando nesses assuntos. Então, qual a importância desse vínculo? Que não é um vínculo de amizade, eu diria, mas um vínculo afetivo, claro. A segunda pergunta que eu trago aqui para reflexão é como que a gente pode criar e manter uma relação positiva e respeitosa com os alunos e demais membros da comunidade educacional. E aí entram os funcionários da escola ou da universidade, coordenadores pedagógicos, pais, no caso de alunos de ensino fundamental e ensino médio. Como é que a gente faz para garantir que esse seja um relacionamento positivo? Bom, a questão do diálogo na relação pedagógica é um assunto que vai ser abordado por todas as discussões relacionadas à didática, porque, de fato, é uma questão que influencia sobremaneira no processo de aprendizagem dos nossos alunos. O Libânio, que para mim é um grande pesquisador, talvez o maior nome da didática que a gente tem no nosso país, ele fala o seguinte: o diálogo na relação pedagógica está dividido em dois aspectos. O aspecto que ele vai chamar de cognoscitivo, que trata de conteúdos e tarefas escolares, e o aspecto que ele chama de socioemocional, que aborda as questões pessoais da relação entre os professores e os demais membros da equipe pedagógica, alunos, pais, etc. Então, no aspecto cognoscitivo, o Libânio vai trazer todas as questões relacionadas ao cumprimento de alguma tarefa. Por exemplo, o professor solicita ao aluno que faça uma determinada atividade. Mas como é que ele desenvolve esse relacionamento com o aluno no sentido de garantir que o aluno compreenda a importância para a realização daquela tarefa? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto são as questões pessoais. Como é que eu faço para que o meu aluno entenda que o que eu estou fazendo ali é buscando, essencialmente, a melhoria e a construção do conhecimento por parte dele? Então, esse também é um desafio que precisa ser trabalhado. A professora Aidit, que também é um nome referência na questão da didática, vai falar que o professor, do ponto de vista do relacionamento com seus alunos, tem dois papéis fundamentais: o papel de incentivar e o papel de orientar. No papel de incentivar, o que ela trata é que é preciso mostrar para os alunos, e isso é muito específico, é muito especial também, quando a gente fala dos alunos dos ensinos fundamental e médio, que são alunos, em tese, com um nível de maturidade ainda um pouco menor. Então, incentivar é mostrar para o aluno a importância do conteúdo que ele está aprendendo para a vida prática dele. Porque, do ponto de vista psicológico, a gente se motiva, ou seja, a gente vê um motivo naquilo que de fato tem um uso prático. Dificilmente você vai ver um aluno se sentir motivado para estudar um determinado conteúdo se ele não entende a aplicação prática daquele conteúdo, se ele não percebe como a falta daquele conhecimento vai dificultar a vida dele, né? E a questão da orientação trata do planejamento e apoio ao educando. Vale sempre reforçar que o ensino é um ato intencional e, principalmente, planejado. Então, esse processo de planejamento, esse processo de apoio ao aluno é um papel importantíssimo do professor. O aluno, por si só, muitas vezes não conhece o conteúdo pedagógico que ele precisa estudar,
muito menos percebe a ordem na qual aquele conteúdo faz mais sentido para a vida dele. Então, essa é a abordagem da professora Edith. E aí vem aquela pergunta, né? Como é que eu faço para desenvolver um bom relacionamento com o meu aluno? Aqui eu estou sempre reforçando a questão do relacionamento com o aluno, mas é óbvio que isso vale para o relacionamento com pais, com coordenadores pedagógicos, diretores de escola, secretaria, inspetoria e por aí vai. É a relação que envolve toda a questão do ambiente educacional. Então, como é que eu faço para ter uma relação boa com os meus alunos? Primeiro ponto fundamental é dar atenção aos alunos. O aluno sabe quando o professor não está nem aí para ele. Aliás, se você que está me assistindo, mesmo sendo professor ou não, não importa, já teve um professor que não estava nem aí para você, comenta aqui embaixo. É óbvio que o aluno percebe, assim, esse professor está aqui cumprindo a obrigação dele, porque é o trabalho dele, é o ganha-pão, e ele tem que estar aqui comigo. Mas ele não está nem aí para se de fato eu estou aprendendo ou não, se eu vou usar isso ou não. Então, dar atenção aos alunos é fundamental. Uma outra questão é respeitar a colocação dos alunos. Provavelmente você também já passou por isso. O professor faz uma pergunta na sala de aula sobre o conteúdo que ele está trabalhando, você responde, mas ele não dá nenhuma atenção para a sua resposta, ele sequer usa aquilo que você falou, mesmo que esteja errado, para continuar com o discurso dele. Uma outra questão é cuidar da linguagem. A gente melhora o nosso relacionamento a partir do momento em que a gente cuida da forma como a gente fala com as pessoas. Então, é ter clareza no nosso discurso, é ter uma linguagem objetiva, é saber colocar os assuntos que a gente tem para colocar utilizando uma linguagem que é adequada para o nosso público, ou seja, para a nossa turma, para os nossos alunos. Outro ponto é conhecer o perfil da turma para adequar a linguagem. É diferente, por exemplo, eu estar dando uma aula num curso de pós-graduação e estar dando uma aula numa aula para o ensino fundamental. Muitas vezes é o mesmo professor, mas a linguagem tem que ser adequada. É diferente eu estar ensinando, por exemplo, didática num curso de graduação em pedagogia e eu estar ensinando didática como licenciatura de uma graduação em física, por exemplo. Então, conhecer o meu público e adequar a minha linguagem é fundamental. Mais um ponto é planejar cuidadosamente a aula. Gente, esse é um assunto muito interessante, porque o aluno percebe quando você foi para a sala de aula sem se planejar. Ele sabe que você chegou ali e na hora está vendo qual é o conteúdo que você vai falar, o que você pode fazer, se você vai fazer uma exposição, se vai fazer uma atividade ali rapidinha. O aluno sabe disso. E um último ponto é esclarecer que a relação entre professor e aluno é uma relação profissional. É claro que existem algumas especificidades, por exemplo, no caso da educação infantil, onde o professor precisa desenvolver um relacionamento que é muito mais próximo daquela criança. Mas é preciso ficar claro que esse é um relacionamento profissional e que você, como professor, não é amigo dos seus alunos, em que pese a relação com esses alunos ser tão agradável, tão próxima, que pode ficar essa sensação de que você atua ali, que você se sente amigo dos alunos. Mas é importante que fique claro que é uma relação profissional e que no espaço da sala de aula, quem define as regras é o professor. Se você conseguir dar conta dessas 5 dicas, provavelmente você vai ter uma relação excelente com a sua turma. E aí eu acabei de falar que o professor é autoridade de sala de aula, então eu não podia deixar de abordar este assunto em específico, que é o assunto da autoridade. Então, só para deixar bem claro, o professor é autoridade em sala de aula. E isso precisa ficar claro desde o primeiro momento em que você pisa em uma sala de aula. Porque se você perde a questão do controle, dificilmente os alunos vão seguir as atividades que você orienta, vão realizar as tarefas que você passa. É claro que existem alunos mais amadurecidos e que conseguem perceber essa diferenciação entre aquele professor camarada, aquele cara legal, e o professor que está ali com um planejamento para ser cumprido, e esse planejamento foca na construção do conhecimento por parte do aluno. Mas, muitas vezes, o aluno não tem essa maturidade para fazer esse reconhecimento, então, vale sempre lembrar que a autoridade é conquistada. Os alunos vão reconhecer a autoridade em mim a partir do momento em que eles percebem que eu estudei para estar ali, que eu me planejei para estar ali e que eu respeito aquele espaço como um espaço extremamente importante, não só para o meu trabalho como professor, mas também para dar conta aí dos desafios que os alunos têm na vida.
E nunca é demais lembrar que o autoritarismo ele é uma imposição a partir exclusivamente do papel que você ocupa ali do ponto de vista formal. Então, não dá para não falar da questão da autoridade quando se fala do relacionamento entre professores e alunos. E aí a gente entra num assunto que também é uma polêmica enorme quando vamos falar sobre relacionamento entre professores e alunos, que é a questão da disciplina. Como é que eu faço para manter a disciplina em sala de aula? Esse é um desafio muito grande, em especial para quem trabalha com crianças e adolescentes, porque eles têm uma energia enorme, eles estão ali querendo gastar energia, e muitas vezes é difícil para esse público ficar sentado em sala de aula ouvindo uma pessoa falar. Então daí começa uma primeira dica, que nem está aí na apresentação que eu coloquei para vocês, mas é pensar com muito cuidado, com muito carinho, nos métodos de ensino escolhidos. É muito difícil a competição do professor com uma série de recursos tecnológicos que a gente tem. Eu estou ali sentado, um aluno de 12, 13, 15 anos de idade, com um professor falando 1h30, 1h40, e eu tenho aqui no meu celular, tocando notificações de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, joguinhos, enfim. Então, mudar o método de ensino e sair daquele ensino meramente expositivo já é, provavelmente, uma questão que vai ajudar muito, sabe? Propor um estudo de caso, propor, enfim, alguma atividade que demande, que mobilize competências do aluno. Existem, essencialmente, 3 formas de se garantir a disciplina. O uso da força, a chantagem afetiva e a responsabilização. O uso da força é muito comum nas escolas mais tradicionais, e ele se sustenta por meio de ameaças, punições e castigos. A chantagem efetiva acontece quando o professor estabelece uma relação de amizade com os alunos e o aluno meio que tenta corresponder àquela relação de amizade, garantindo a disciplina meio que por uma dívida que ele tem com o professor, que é um cara super bacana. E a responsabilização acontece quando o professor é capaz de mostrar para o aluno que ele é o responsável pela sua própria aprendizagem, que ele é o responsável por garantir que o ambiente da sala de aula seja o mais saudável para ele mesmo. Eu não preciso nem dizer aqui que eu sou fortemente favorável à responsabilização como uma estratégia para se garantir a disciplina. É óbvio que o processo de responsabilização vai ser muito diferente dependendo do perfil da turma com a qual você trabalha. É diferente trabalhar com uma turma de graduação e uma turma, por exemplo, de educação corporativa. Mas a questão da responsabilização é possível em cada uma delas, e aí a forma você vai ter que descobrir dependendo do seu público. Então, algumas dicas para você garantir uma boa relação com os seus alunos. Planeje a sua aula. Insisto, o aluno percebe clara e facilmente quando você chega em sala de aula improvisando. E ninguém quer assistir uma aula ou uma palestra improvisada. Se eu estou aqui em sala de aula, eu espero que, no mínimo, você, como profissional, tenha feito ali o planejamento do que você vai falar, como vai falar, o conteúdo que vai ser abordado e por aí vai. Busque estratégias de ensino motivadoras. Mais uma vez, fuja dessa questão de repetidamente utilizar somente o método expositivo. É muito cansativo. Manter um aluno sentado 1h, 1h30, 2 horas só te ouvindo falar é quase que uma missão impossível. Pior, se for um aluno criança ou adolescente. Cuide do ambiente físico e do clima. O ambiente físico é, se a sua sala de aula está bem iluminada, tem um bom som, está organizada, é muito ruim para o aluno entrar numa sala toda bagunçada. Você pode ali chamar rapidamente o pessoal que presta serviço na escola para te dar uma ajuda e organizar esse espaço. E cuidar do clima é ser positivo, é ser uma pessoa para cima, sabe? Outra coisa muito que chama muito a atenção dos alunos é quando você chega em sala de aula triste, infeliz, cansado. A sua fisiologia, a forma como você se comporta, vai ditar um pouco do comportamento da turma também. Outro ponto, defina normas explícitas logo no começo. No primeiro dia de aula, se for possível, já diz ali a data das avaliações, como as avaliações vão ser feitas, o que você vai pontuar, que tipo de comportamento você espera dos alunos em sala de aula. Isso também facilita muito para que os alunos atendam às suas expectativas. E, por fim, valorize e reconheça os bons alunos. Muitas vezes o professor acaba se atendo somente a criticar os alunos que não cumprem com as suas tarefas, os alunos que não dão conta das atividades que foram passadas, que não se comportam da forma como é esperado. Agora, tem muitos alunos também que fazem as tarefas, que cumprem com as suas atividades, que sustentam e garantem um ambiente saudável. Então, se possível,
dê conta de valorizar e reconhecer esses bons alunos. Sobre a questão da indisciplina, o aluno é capaz de diferenciar o que é certo ou errado? Então, são algumas perguntas que você precisa se fazer. A orientação foi feita de forma clara? Porque às vezes a gente fala assim, os alunos não fizeram a atividade que eu passei, mas eles entenderam claramente a atividade? As particularidades da sua turma e de cada aluno estão sendo respeitadas? Essas são perguntas que nos ajudam a refletir um pouco sobre as causas da indisciplina. A sala de aula física mesmo, ela é acolhedora? Ela é respeitosa? Ela dá conta de trazer e de respeitar as particularidades de cada um dos seus alunos? Os alunos entendem a razão de algumas regras terem sido estabelecidas? Porque muitas vezes tem isso. A gente, como coordenador pedagógico, orientador educacional, professor, a gente estabelece algumas regras que para o aluno muitas vezes não faz o menor sentido e a gente precisa dar um jeito de esclarecer para eles o motivo daquelas regras terem sido criadas. E os alunos entendem as consequências dos seus atos? Eles sabem o que significa descumprir uma regra? Então, essas são algumas questões para a gente pensar a respeito. Um termo muito comum que vocês vão observar nos livros que tratam de didática é o termo direção de classe. Direção de classe nada mais é do que um pouco de tudo que eu falei aqui para vocês, mas o conceito, em essência, é a organização de todo o processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, o termo direção de classe está intimamente ligado ao conceito da própria didática. A direção de classe cabe planejar a aula, falamos disso aqui diversas vezes, selecionar e organizar os conteúdos pedagógicos, estruturar e utilizar recursos instrucionais, conduzir as atividades pedagógicas, afinal, mais uma vez, o ensino é uma atividade planejada, intencional e direcionada, e avaliar a aprendizagem dos alunos. E aqui, para a gente refletir, como é que tem sido o seu diálogo com a sua turma? Que estratégia você vem utilizando para garantir a disciplina? Você segue todas as etapas previstas na direção de classe? E aqui eu volto para dar uma colinha das etapas previstas na direção de classe. Por que eu fiz essas perguntas? Porque muitas vezes o professor não planeja a aula, não cuida de selecionar e organizar os conteúdos pedagógicos, não escolhe os melhores recursos instrucionais, nem os melhores métodos para ensinar, conduz de forma muito ruim as suas atividades pedagógicas e não dá atenção ao processo de avaliação da aprendizagem dos alunos. E ainda reclama que os alunos são indisciplinados, que os alunos não dão atenção, que os alunos não fazem as tarefas que foram trazidas. Gente, eu não estou culpando o professor pela indisciplina dos alunos. Eu só estou tentando fazer com que você reflita sobre aquilo que está sob seu controle. Muitas vezes a gente está tão preocupado em controlar o comportamento do outro, do aluno, do diretor, do coordenador pedagógico, mas não olha para aquelas atividades que são de minha responsabilidade, que eu mesmo poderia dar conta. Então, o que eu quero trazer de reflexão é o seguinte: você está criticando o aluno, o diretor, o coordenador pedagógico, mas o que está sob sua responsabilidade está bem feita. Esse é o ponto. Bom, para a gente concluir, como eu disse, esse vídeo faz parte da websérie sobre o livro Didática Geral, meu livro, que está aí a capa para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer outros vídeos ainda falando sobre os outros capítulos do livro e sobre outras questões sempre relacionadas à didática. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, porque ajuda muito o canal. Também se inscreve no canal caso você não seja inscrito. E se você conhece algum professor que está precisando dessas dicas, encaminhe o vídeo para eles, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço.